Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia hoje na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, e nós vamos ler daqui apenas um versículo, é o versículo 6. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Todos acharam? Bem. Capítulo 11. Hebreus 11, versículo 6. Vamos meditar um pouco hoje acerca da fé. Diz assim a palavra do Senhor: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome, Senhor. Queremos Te render graças, porque o Senhor é um Deus real, invisível, mas real. O Senhor é aquele que tem nos sustentado com a Sua mão direita fiel. O Senhor é aquele que tem nos conduzido em triunfo. O Senhor é aquele que vai adiante de nós, lutando as nossas lutas e nos fazendo, Senhor, mais que vencedores. Vem falar o nosso coração hoje de uma maneira viva e que nenhum de nós saia daqui do mesmo modo, mas que sejamos profundamente tocados pelo Teu Espírito através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glorifico a Deus pela vida dos irmãos que conseguiram chegar até aqui. Amém por isso. E eu queria convidá-los para juntos nós meditarmos um pouco nas palavras que nós acabamos de ouvir. Esse versículo, ele é o cerne, ele é o centro deste capítulo 11. E esse capítulo é chamado muito apropriadamente de Galeria dos Heróis da Fé. Eu queria que depois vocês em casa, com calma, lessem todo esse capítulo e vocês com certeza serão tremendamente abençoados. Aqui nós encontramos a descrição de homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. E aí a gente para pensar o que fez dessas pessoas, o que fez que essas pessoas fossem consideradas tão especiais. A manifestação de uma fé viva que foi as últimas consequências. As pessoas que estão descritas aqui, essas pessoas, elas tinham uma fé tão tremenda no Senhor que elas estavam prontas para viver ou morrer por sua fé. E elas foram as últimas consequências na manifestação dessa fé. Então a ideia central aqui é mostrar que a fé genuína, quando exercitada, faz que o invisível se torne visível. Faz com que as coisas que não existem do ponto de vista humano, elas venham a existir. E a gente podia parar para testemunhar sobre tantas histórias de irmãos e irmãs na nossa própria vida, quantas intervenções poderosas de Deus aconteceram pelo exercício dessa fé. Muitas vezes nós temos a nítida impressão de que os cristãos não têm levado muito a sério o que o Senhor diz nas Escrituras Sagradas acerca da fé, do poder da fé. Alguém já disse que o Senhor, Ele não trabalha segundo o calendário de seres humanos apressados. O calendário que move a fé é o calendário do céu.
E muitas vezes nós oramos, nós clamamos por determinadas situações, nós nos vemos em situações absolutamente sem saídas. Quantos de vocês estão agora passando por um momento, por um estreito, tão estreito, que vocês olham e dizem assim: meu Deus, como é que eu vou sair dessa situação? Se creres, verás a glória de Deus. Amém. E muitas vezes nós não olhamos para a direita nem para a esquerda, não olhamos para trás, não olhamos para nenhum lado, mas olhamos para Ele, Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quantas situações nós oramos e dizemos: Senhor, eu não sei qual vai ser a saída que o Senhor vai nos mostrar. Eu não sei o que o Senhor vai fazer nessa situação, nem tenho ideia, mas eu sei que de modo assombrosamente maravilhoso o Senhor vai fazer. Amém. Nós precisamos ousar. Quando nós voltamos ao versículo 1 desse capítulo, e nós encontramos o autor da epístola dizendo: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. O que é um fato? É algo que é real. E você pode dizer: mas eu não estou vendo. Mas já é uma realidade no reino espiritual. E ele diz: olha, a fé é a certeza das coisas que se esperam. E a gente não está falando aqui de manifestação do poder do pensamento positivo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de fé. É algo sobrenatural, algo que vem de Deus para nós. Descobrimos aqui que muitos em nosso meio não possuem esta certeza, nem mesmo buscam tê-la. Por isso reclamam de Deus pela falta de vitória. Até oram nos cultos. Esse culto é um culto de oração. Nós nos reunimos semana após semana, orando por determinadas coisas. Só que muitos oram, mas não creem de fato. Se acostumou a ir à igreja na quarta-feira e à igreja na quinta-feira, que são cultos de oração. Tem uma caixinha ali abençoada na quinta-feira, e a gente faz questão de dizer que não há nada de mágico naquela caixa de oração. Ali é uma materialização dos nossos pedidos. E sempre que a gente ora, diz: Senhor, tem misericórdia daquelas impossibilidades que estão ali. E muitos vêm, mas não creem de fato. E aqui eu acho que está o grande problema da falta de tantas respostas que muitos procuram. Precisamos crer e confessar esta fé, tanto para a salvação quanto para a vitória nas nossas lutas. Como assim? O apóstolo Paulo, ele diz, falando aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13, ele diz o seguinte: olha só: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Agora escuta aqui para eu lhe dizer uma coisa. O mesmo espírito que rege a fé para a salvação, rege a fé para a vitória. Por que para que a minha salvação ela se materialize, eu preciso confessar Jesus como meu Senhor e Salvador? Do mesmo jeito é a minha fé. Eu preciso dizer: Senhor, não sei como tu farás, mas tu farás. Confessa isso em nome de Jesus. Esperar em Deus não é ficar de braços cruzados esperando que as coisas caiam prontas do céu. A gente lê a palavra, a gente ora. E a principal arma aqui colocada à nossa disposição é, sem dúvida, essa fé que vai às últimas consequências. Nós somos chamados para crer mesmo contra a esperança. As pessoas dizem: olha, isso aí não tem jeito. Não tem para seres humanos, mas tem para o nosso Deus. Há sempre uma saída impensável, uma possibilidade que nós não cogitamos, que vem das mãos poderosas do nosso Deus. Amém? Então, se creres, verás a glória de Deus. Olha, vai aparecer tanta gente, desiste.
Olha, desiste dessa situação, desiste dessa circunstância, desiste dessa pessoa, desiste desse filho, desiste desse marido, desiste dessa situação, porque você não vai conseguir vitória. Quando a gente tem que desistir de algo, o primeiro milagre que o Senhor faz é no coração da gente. Ele traz uma quietude e a gente entrega a Ele. Mas quando o Senhor nos chama para lutar por algo, pela fé, olha, vem uma força aqui dentro tão grande que a gente às vezes se desconhece. E o Senhor vem e age e honra essa fé que vai às últimas consequências. O apóstolo João, em sua primeira epístola, ele diz o seguinte: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Olha que coisa tremenda. O texto que lemos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O versículo 3 deste contexto nos assegura que a fé faz que o invisível venha a existir das coisas que não aparecem. Eu ouço tantas histórias, olha, esse menino não tem jeito. Tem jeito sim. Para Jesus tudo é possível. O autor da epístola faz aqui 3 afirmações que nos estimulam a praticar uma fé que produz resultados. Primeira afirmação, ele diz, primeira parte do versículo 6, ele diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, diz assim: o justo viverá pela sua fé. E aqui está a grande revelação que o Espírito Santo traz para nós hoje. A fé genuína é uma manifestação de confiança no agir de Deus, e isto o agrada. Olha que coisa tremenda. Na Bíblia Sagrada, uma escritura explica a outra. No Salmo 37, versículo 4, o salmista diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. De que maneira podemos agradar a Deus? Manifestando uma fé viva, onde não há espaço para dúvida, visto que é uma certeza. Tem um episódio na palavra de Deus, que está em Mateus 14, 29 a 31, é um pouquinho maior. É aquele momento em que Jesus vem andando sobre as águas, Pedro é impelido por um arrobo de fé a ir ter com ele, andando também sobre o mar. Mas em certo momento, Pedro perde Jesus de vista e com medo duvida. O que é que acontece? Começa a afundar. Versículos 28 e 29. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? O medo é um grande ladrão de sonhos e um grande ladrão da nossa fé. Cuidado com ele. O exercício da fé é muito mais que a simples confissão do pensamento positivo, como eu disse. É antes uma certeza, uma firme convicção do agir soberano de Deus naquela situação específica. Não sabemos nunca como Ele vai agir. Às vezes a gente ora e as coisas aparentemente até pioram. Mas sabe o que é que a gente descobre? Que o Senhor, Ele é especialista em fazer caminhos na tormenta. As ondas estavam arremessando aquele barco, Jesus na madrugada sobre as ondas, e aquilo era só um caminho para firmar a fé de Pedro. Amém? Amém. Segunda afirmação do texto: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Muitos têm fé em muitas coisas, no entanto, a fé referida neste versículo é a firme convicção do Deus vivo e verdadeiro, exercitada e focada no nome do Senhor Jesus Cristo.
o Deus real, único, vivo e verdadeiro. Pela fé, Moisés permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Aqui tem outra grande revelação. A fé verdadeira faz que vejamos o invisível, ouçamos o inaudível e alcancemos o impossível para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Em nossas orações, ao falarmos com Deus, precisamos entender que nós não estamos falando para as paredes. Nós falamos para um Deus que é vivo. O Senhor diz, olha, quando houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. É uma afirmação do Senhor. Então o Senhor está neste lugar. Nós estamos reunidos aqui em o nome do Senhor Jesus. E eu tenho uma certeza absoluta que Ele está aqui. Ele é Deus presente, Ele é Deus real. E a gente precisa compreender isso pela fé. Em Hebreus 4,16 diz assim: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Eu queria dizer a você, vai orar, puxe uma cadeira para Jesus sentar. Diga, Senhor, senta aqui, Senhor, fala comigo. Ministra ao meu coração essa presença gloriosa. Quando Paulo curou o coxo em Listra, em Atos 14, o texto diz, vendo que tinha fé para ser curado. Então, tanto o homem possuía fé para ser curado, quanto Paulo possuía fé para proferir as palavras que geraram a cura. Apruma-te direito sobre os teus pés. Ele saltou e andava. Amém? Isso é fé viva, gerando resultados. E a terceira e última afirmação do texto é que o Senhor se torna galardoador dos que o buscam, ou seja, presenteador. Galardoar é presentear. Quando o Senhor acalmou uma tempestade no mar da Galileia, esperava que os discípulos agissem e os repreende em Marcos 4,40. Por que sois assim tímidos? Por que é que não tendes fé? Deus quer presentear você hoje, que tem esperado, mas está faltando talvez uma busca verdadeira. E aí a gente recorre ao profeta Jeremias, ele diz assim, buscar-me-eis. O Senhor diz por meio do profeta, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Entendeu agora o que é que Deus quer falar com você? Então, repito, galardoar é presentear, é recompensar. E é isso que o Senhor deseja fazer com cada um dos seus filhos. Mas, infelizmente, não temos levado a sério. Para que sejamos recompensados pelo Senhor, precisamos agradá-lo com a nossa fé. Olha que coisa tremenda. O que nos foi revelado aqui? Primeiro, falta de fé desagrada a Deus. Ele espera que manifestemos uma fé viva que opere resultados. Portanto, agrade ao Senhor, confiando nele. Por que nós confiamos tanto em seres humanos, falhos como nós, e não confiamos no nosso Deus? Segundo lugar, aproxime-se de Deus e creia que Ele existe. Que a sua oração não seja uma simples confissão do pensamento positivo, mas uma certeza absoluta do agir de Deus. E com esse tipo de fé, vemos o invisível, ouvimos o inaudível e alcançamos o impossível para a glória de Deus. O Senhor deseja ardentemente presentear, recompensar aqueles que o buscam em verdade. E em último lugar, pela fé, podemos saltar muralhas, desbaratar exércitos, visíveis e invisíveis, fechar bocas de leões, dar ordens a montes e chamar à existência as coisas que não existem. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra ao seu coração, que Ele encha você com essa fé viva e você saia daqui disposta a lutar pela fé, por aquilo que você tem como uma certeza absoluta no seu coração, em nome de Jesus. Amém?